livres da culpa e perdoados. Jesus recebeu o que eu merecia para que eu pudesse receber o que ele mereceu. Vimos que o objetivo de nossas vidas é alcançar um lugar de intimidade para fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Observamos como a nossa mente é a guardiã da esfera dos milagres e precisa ser renovada se quisermos enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus. Vimos como a revelação deve ser colocada em ação, e que os milagres são tutores e oportunidades de mudar a maneira como vivemos daquele momento em diante. Agora quero fazer uma pausa e falar sobre os obstáculos comuns com os quais as pessoas se deparam enquanto procuram viver no sobrenatural e renovar as suas mentes. Ouvi uma história de uma família europeia que queria se mudar para os Estados Unidos, de modo que eles trabalharam duro e economizaram dinheiro suficiente para entrar em um navio e atravessar o Atlântico. Eles também economizaram o máximo que puderam para comprar queijo e bolachas, provisões que eles poderiam comer em família na pequena cabina do navio que ocupariam. Eles embarcaram no navio e dias e semanas se passaram. A família se amontoava na cabina comendo suas parcas provisões, enquanto ouvia os passos e o riso das pessoas no corredor enquanto estavam a caminho para comerem no salão de banquetes. Na última noite de sua longa viagem pelo mar, o capitão anunciou que eles atracariam nos Estados Unidos no dia seguinte. O pai decidiu comemorar levando a família para o salão de banquetes para fazer 3 refeições. Ele se aproximou do capitão e perguntou quanto custava a refeição. O capitão olhou para ele surpreso e disse: "Quer dizer que vocês não têm comido lá?" As refeições estavam incluídas no preço da passagem. Creio firmemente que muitos cristãos comem queijo com bolachas, em termos espirituais, quando a nossa passagem já pagou por um banquete completo. Não estou falando de riqueza financeira, embora Deus tenha destruído o poder da pobreza na cruz. Estou falando de salvação e do perdão de pecados. Com frequência, os cristãos vivem sob a influência dos fracassos, das deformidades e dos erros de ontem. Quando fazemos isso, nós nos distanciamos do estilo de vida cristão normal e vivemos sob a influência de uma mentira. É desnecessário dizer que essa mentira estaciona a renovação das nossas mentes e nos impede de viver na dimensão de milagres diários, que deveria ser normal para todo crente nascido de novo. Porque as pessoas recebem o perdão de Deus, mas vivem constantemente à sombra dos seus erros. Sei por experiência própria que eu costumava viver voluntariamente sob a culpa e a vergonha das más decisões de ontem porque pensava que isso me ajudava a andar em humildade. Eu colocava a minha boca no pó e ficava preso às minhas deficiências. Eu nunca era bom em falar disso com os meus amigos. Em vez disso, eu internalizava as decepções. Mas à medida que me concentrava em meus problemas de caráter, eles cresciam de forma avassaladora. Eu os alimentava com uma mente não renovada, e o poder da concordância vinha sobre o problema e multiplicava seu tamanho aparente. O dano feito às minhas próprias emoções e à minha vida mental foi terrível. Outras pessoas resistem de forma semelhante ao perdão porque não querem ser orgulhosas. Lembrar o quanto elas são ruins faz com que elas se sintam bem, mas na verdade essa é uma forma sutil de orgulho. As pessoas gemem e murmuram: "Não sou digno." É claro que não somos dignos. É hora de superarmos isso e vivermos a vida cristã mesmo assim. Viver sob a condenação de ontem não nos torna mais humildes. É muito mais difícil receber humildemente o perdão que não merecemos do que andar cheios de falsa humildade, vestidos com a capa da vergonha de ontem. Quando recebemos o perdão gratuito, aquele que o concedeu a nós é honrado. Quando ele é honrado, somos verdadeiramente humilhados. Quando sucumbimos à culpa e à vergonha, cedemos à tentação mais antiga da Bíblia, a tentação de questionar a nossa identidade e a identidade de Deus. A primeira tentação na Bíblia não foi comer do fruto proibido, mas questionar o que Deus falará. A serpente disse: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim." Gênesis 3 versículo 1. Quando ela conseguiu que eles duvidassem da integridade e da identidade de Deus, foi fácil seduzi-los a tomar atitudes tolas. Do mesmo modo, antes de o diabo tentar Jesus com qualquer coisa, ele tentou levá-lo a duvidar da sua identidade. Se és filho de Deus, o Mateus 4 versículo 6. Ele queria questionar a identidade de Jesus, então qual é a estratégia do diabo com você e comigo? A mesma, provavelmente. 95% de mais de todo aconselhamento que as igrejas realizam é simplesmente para ajudar as pessoas a pararem de questionar o que Deus disse e a pararem de questionar quem somos em Cristo. Somos o povo a quem Deus ama, o povo a quem Deus perdoa.
Somos a casa de Deus, a porta do céu na terra. Quando Moisés perguntou a Deus, então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3 versículo 11. Deus pareceu ignorar a pergunta respondendo: Eu serei contigo. Êxodo 3 versículo 12. Mas essa era a resposta. Moisés disse: Quem sou eu? Deus disse: Você é o homem com quem Deus vai. Quem é você, irmão ou irmã? Você é a pessoa com quem Deus anda. Você está limpo e perdoado. Essa é a sua identidade. Você foi comprado. Deus nunca é honrado quando negamos o que Jesus fez por nós. Ele sofreu para que fossemos livres. Que pai ou mãe tem prazer em ver o seu filho sofrer? Deus também não tem prazer em nos ver sofrer com os efeitos da culpa e da vergonha. Mas costumamos atribuir essa motivação maligna ao Pai. Isso pode ser um choque para você, mas quando Jesus comprou você, Ele comprou o seu problema. Vi o fruto dos meus próprios erros estúpidos ser completamente apagado em algumas ocasiões. Deus pagou a conta e me salvou de uma enrascada. Em outras situações, tive de conviver com o fruto desses erros, enfrentando-os a cada mês quando a conta chegava. Mas mesmo então eu os encarei não como meus problemas para resolver, mas como problemas dele. Como você percebe, a justiça assume uma perspectiva diferente quando você é lavado no sangue de Jesus. Isaías 61 versículo 1 diz que a prisão seria aberta para aqueles que estavam presos. Na verdade, os prisioneiros geralmente estão na prisão porque fizeram algo errado. Como a justiça bíblica liberta um prisioneiro quando existe um preço a ser pago? Isso depende da sua definição de justiça. Quando você vem para Jesus e se arrepende do que fez, Ele almeja a verdadeira justiça, que se dirige não a você, mas ao poder que o influenciou. Isso é tremendo. Talvez você tenha fraudado os impostos, ou criticado um amigo de forma errada, ou tenha feito algo mais horrível que isso. Quando você se arrepende de verdade e é perdoado, você se torna um parceiro do Senhor no tratamento da situação. Você faz tudo o que é possível para reparar o erro, mas não existe mais nenhuma culpa e vergonha. Agora a justiça dele está voltada para os poderes do inferno que o enganaram para que você agisse com ganância, ira ou seja o que for. Você agora está na posição de inspirar pessoas a andarem retamente nessa área. Por quê? Porque você foi mordido uma vez, e a lembrança é real. Vou dizer novamente, quando Jesus comprou você, Ele comprou o seu problema. Isso é libertador. A Bíblia nos diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6 versículo 11. Essa expressão assim também significa avaliar, fazer os cálculos de, fazer as contas e chegar a uma conclusão. Ou acreditamos que a provisão feita por Jesus foi adequada, ou não acreditamos. Infelizmente, muitos crentes combatem constantemente uma imagem fantasma de si mesmos do passado, sem nenhuma certeza da sua identidade atual em Cristo. O perdão parece uma teoria ou uma verdade não prática. No entanto, ele é a verdade mais prática que existe. Paulo insistiu que tivéssemos isso em mente. Em Romanos 6, ele ilustrou a natureza da vida cristã por meio do batismo nas águas, concluindo no versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado. Você foi lavado no sangue de Jesus. Então precisa pensar em si mesmo como morto para o pecado. Não se trata de uma questão da mente sobre a matéria, mas tem tudo a ver com o poder do pensamento sobrenatural. É despertar para o que foi real e verdadeiro desde o instante em que você encontrou Jesus, como um seguidor de Cristo nascido de novo. Você está morto para o pecado. Paulo escreveu: Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.